Vamos agora à entrevista do dia. Vou conversar com o médico urologista Dr. Felipe Barbeta. Um dos principais assuntos é infertilidade. Tudo bem, doutor? Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Isso aí. Boa noite, telespectadores. Doutor, quais são as principais causas da infertilidade no homem? Então, a infertilidade masculina, ela possui causas tanto do próprio paciente, anatômicas, doenças que ele tem, quanto também causas que podem estar relacionadas a medicamentos, inflamações, infecções, inclusive até a alimentação e estilo de vida do paciente. Tá? Qual é o peso do cigarro, por exemplo? Porque o cigarro tem as embalagens e vem aqueles alertas do Ministério da Saúde que causa impotência, infertilidade. Em que medida o cigarro, o tabagismo prejudica a fertilidade do homem? O cigarro, como em qualquer situação, ele não tem nenhum benefício, ainda mais para a questão de saúde. E na questão de fertilidade, então, para aqueles homens que já têm algum grau de dificuldade, é sabido, né, isso em trabalho já se demonstrou, que ele prejudica não só também a qualidade dos espermatozoides, mas a movimentação, a quantidade necessária para que o paciente tenha uma chance de poder engravidar a sua parceira. Doutor, à medida em que o tempo passa, a mulher ela vai se tornando menos fértil, né? As mulheres, passando dos 30 anos, elas começam a se preocupar que podem ter gravidez de risco, que a fertilidade diminui. Com o homem, acontece a mesma coisa? Com o passar do tempo, ele também vai perdendo essa capacidade? As mulheres, elas têm uma coisa que a gente chama de reserva ovariana, ou seja, elas nascem já com uma quantidade estabelecida de óvulos, né? E à medida que elas vão tendo os ciclos, isso vai fazendo uma contagem regressiva. E lá por volta dos 35 anos, as mulheres já têm essa reserva numa quantidade bem baixa. Bem baixa. Os homens, eles produzem continuamente os espermatozoides, então... Infinitamente? Infinitamente. É claro que o passar da idade, né, à medida que o homem vai envelhecendo, isso também vai promovendo uma diminuição na qualidade, na quantidade de espermatozoides, mas teoricamente ele vai produzindo até o final da vida. Tá. Doutor, e qual é a relação entre os hormônios masculinos e a produção de espermatozoides? Eles são muito importantes, né? Não só a testosterona, mas alguns outros hormônios no corpo. Esse equilíbrio que deve haver no nosso organismo, ele é importante tanto para estimular a produção dos espermatozoides, quanto também para a questão da qualidade deles. Então isso também faz parte na nossa avaliação dos casos de infertilidade. Em muitos casos a gente tem que fazer essa dosagem hormonal para ver como é que essa situação ocorre e tentar equilibrar novamente. Tá. Quando um casal procura o senhor lá no consultório, doutor, qual é o primeiro passo a ser dado quando o casal informa, olha, a gente já está há 1 ano, a gente já está há 2 anos tentando engravidar, mas nós não conseguimos, hein? Estão com dificuldade de gravidez, doutor. Há 2 anos, qual é o primeiro passo a ser dado? Bom, como urologista eu vou dar um enfoque ao homem. Mas eu sempre já procuro avaliar se a mulher, a esposa, ela já também conversou com um profissional da área, né? Geralmente um ginecologista, obstetra. Falado isso, então eu converso com o paciente a respeito do histórico de vida dele, já desde a infância, porque, por exemplo, né, algumas situações como cachumba, aquela cachumba que recolhe, né, vai para o testículo, inflama, ela pode ser um fator, por exemplo, de problemas de fertilidade no futuro. Aquele ensinamento da nossa vozinha lá no passado, cuida que vai recolher para o saco, aquela fala da vozinha. Aquela fala da vozinha. Então, assim, isso acontece realmente. Se acontece, né, um processo de cachumba em que ocorre ali aquela inflamação também do testículo, depois que esse testículo ele recupera, ele cicatriza, ele pode perder no quesito de fertilidade. Tá. Então isso é verdade. Outros fatores também, aquele trauma, aquela bolada, aquela queda que bateu com o saco, isso às vezes pode traumatizar o testículo e também trazer problemas. Então a gente vai avaliando esse quadro no paciente, ver se ele faz uso de medicamentos, se ele trata algum outro problema de saúde, questões de atividade física. E aí a gente vai para o exame físico, né? Porque às vezes também no exame físico a gente consegue detectar... Espermograma? Não, antes do exame físico, antes do exame laboratorial. Laboratorial. A gente vai lá, examina se o paciente pode ter já alguma alteração nos testículos, né, alguma alteração ali que também esteja relacionada com esse déficit na fertilidade. Tá. E aí na sequência a gente parte para os exames complementares, laboratoriais, exames de imagem muitas vezes também. Tá. E aí, doutor, hoje como é que faz para resolver? Se o homem está com um problema, está com uma dificuldade,
tem medicamentos que conseguem resolver o problema da infertilidade dele? Sim, uma vez que a gente tem o diagnóstico, né, aquilo que é a causa principal, a gente tem como tratar. Mas existe um longo caminho. Por exemplo, se a gente tem um espermograma alterado, né, ou seja, aquele exame que mostra como é que tá os espermatozoides e tal, a gente tem que tentar achar o porquê. E aí ver os exames hormonais, ver vitaminas, exames de imagem para ver se, por exemplo, o paciente tem varizes na região testicular, a varicocele, que também é um grande causador. Muitas vezes a gente necessita fazer a avaliação genética do paciente para ver se ele tem alguma alteração genética que é incompatível com a fertilidade. E aí, dependendo do caso, o tratamento ele pode ser desde medicações até mesmo cirurgia e outros procedimentos que a gente usa para a fertilização, onde a gente vai atrás e obtém espermatozoides que estão lá dentro do testículo. Doutor, como é que a ciência explica, a medicina explica, né? Quando o homem tem uma boa quantidade, uma boa produção, quantidade normal de espermatozoides, com uma boa mobilidade, com qualidade, as mulheres não têm nenhum problema também, nenhuma obstrução nas trompas, nenhuma outra barreira anatômica, mas não conseguem engravidar. Doutor, como é que a medicina explica? Bom, não são casos raros. Né? Não são casos raros. Então, às vezes, o espermograma realmente é um exame aparentemente normal. Né? Outros exames também são bons, laboratoriais, mas isso pode, por exemplo, existem outros exames que eles avaliam o material genético desse espermatozoide. Então, às vezes, esse DNA do espermatozoide que ele carrega é um DNA fragmentado, ou seja, ele está comprometido. Né? Então, isso pode, por exemplo, acontecer pela varicocele, por substâncias tóxicas. Né? Então, assim, próprio cigarro, uso de drogas ilícitas, maconha, um grande causador também de problema de fertilidade. O álcool em abuso também. Anabolizantes. Então, assim, anabolizantes. Existem algumas medicações, inclusive de uso diário, né? Antihipertensivos, medicamentos utilizados para gastrite, os anabolizantes, como foi falado anteriormente, então antifúngicos. Então, alguns antibióticos podem interferir nessa situação. E aí, muitas vezes, não aparece no exame de simples espermograma e o paciente pode ter esse DNA comprometido. Tá. O doutor, o senhor falou alguma coisa muito importante e interessante outro dia lá na rádio sobre esse assunto, que é a questão do planejamento. Como a gente também quer se programar na carreira, quero casar com tantos anos, quero construir a minha carreira profissional, quero ter a minha casa, minha independência financeira e quero ter filho lá com 30 anos. O que é importante, doutor? É importante já quando jovem, quando vai namorar, enfim, esse jovem procurar um urologista para saber quais são as reais condições? Eu acho esse assunto bastante interessante, porque muitas vezes a gente está diante de uma situação ali de tempo, ou seja, quando o paciente e a sua companheira identificam um problema, às vezes a mulher já está próximo dos 35 anos, às vezes não vai dar tempo de fazer o tratamento, já está no final do jogo. Então é legal realmente isso na questão de planejamento, né, de familiar entra. Você pode estar solteiro, mas você pode pensar lá para frente e tentar ir no médico e avaliar e já ver pelo menos como é que inicialmente está tudo bem. Né? E também é muito legal, isso tem acontecido com uma frequência maior, quando um casal jovem, realmente às vezes são namorados, né? Ou recém-casaram, ainda os filhos não estão no plano próximo, mas para frente eles já vão fazer a sua avaliação para caso haja alguma alteração eles já poderem estar resolvendo para que no momento em que eles estão naquele plano de ter filhos já esteja tudo ok. Tá certo. Doutor, a gente tem 1 minuto ainda, 1 minuto e 30 para falar um pouquinho sobre câncer, sobre próstata, doutor. Hiperplasia, o aumento da próstata, né? Quais são os principais sintomas? Quais são as encrencas para quem tem o aumento da próstata? Que ela vai aumentar, né? Isso é irreversível. É uma questão do tempo. Questão de tempo. A partir dos 40 anos a próstata perde validade e só passa a dar problema, né? E não dá para trocar, né? Infelizmente isso de uma maneira geral nos homens a partir dos 40 anos pode começar a incomodar. O aumento benigno da próstata ele causa geralmente sintomas de dificuldade para esvaziar a bexiga, né? O paciente tem um jato urinário mais fraco, ele sente que a bexiga eventualmente não esvazia completamente, começa a ter que ir mais frequentemente no banheiro, parceladamente. O jato sai mais pingado, não sai aquele jato com pressão. Então são sintomas em que muitas vezes, apesar do homem notar isso incomodar, ele demora para ir atrás. E quando vai, muitas vezes a situação já é mais complicada, às vezes requer
cirurgia, quando a gente poderia tratar isso já no início, às vezes com medicamento e contornar a situação. Agora, não é um contrassenso, doutor, um órgão que vai perdendo a função, ali, a partir dos 40 anos, a próstata vai perdendo a sua função. E aí, em vez de atrofiar, em vez de ir diminuindo, ela vai aumentando de tamanho. Por que a próstata hipertrofia com a idade, doutor? Por que ela vai aumentando? Existe uma relação com os hormônios masculinos. Então, ao mesmo tempo que o hormônio masculino, a testosterona, ele também tem uma diminuição progressiva, existe uma conversão maior dele num tipo específico ali de derivado da testosterona, que uma das coisas que ela faz é aumentar a próstata. Então é uma sacanagem mesmo, vai diminuindo ali a função hormonal, a próstata que é para fertilidade também já não tem mais a sua função, vamos dizer, depois dos 40 anos o homem geralmente já está com a família constituída e ela acaba aumentando e podendo causar esse tipo de situação. Tá certo. Doutor, daí nesses casos, o paciente ele não deve esperar a encrenca aumentar de tamanho, né? Ele tem que procurar um urologista o quanto antes, né? Sempre que a gente identifica alguma coisa de alterado com o nosso corpo, percebe que algo saiu do normal, é interessante você procurar um médico, fazer uma avaliação para justamente poder, se tiver alguma coisa de alterado, contornar o quanto antes. O quanto antes. Sempre o quanto antes. Doutor Felipe Barbeta, muito obrigado pela sua participação hoje ao vivo aqui no Jornal de Blumenau. Um abraço. Um abraço, obrigado. E nós fechamos assim a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Essa edição vai ser reapresentada logo mais às 23 horas e nós voltaremos amanhã às 9 horas lá na Nereu, em 88.7 e às 7h30 da noite aqui na TV Galega, a imagem da cidade. Tchau, pessoal.